A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 9º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu, trago hoje os capítulos 14 a 16 do livro de Gênesis. Os destaques da leitura de hoje: no capítulo 15, vamos falar sobre o concerto entre Deus e Abraão. E também vamos falar sobre Agar e Ismael. No capítulo 14, trago o destaque do versículo 13. Abrão, o hebreu. O termo hebreu pode inicialmente ter sido aplicado a qualquer povo que vivia peregrinando de um lugar para outro, vivendo em terras diferentes, como nômades. Posteriormente, veio a referir-se especificamente a Abraão e os seus descendentes. No versículo 14, armou os seus criados. Abrão não era um nômade solitário, mas um líder de grandes recursos, à frente de uma grande comunidade. Seus 318 homens armados dão a entender que seu clã, ao todo, compunha-se de cerca de 1000 pessoas. Outro ponto que eu trago aqui dentro do capítulo 14 é o versículo 18. Melquisedeque, o rei de Salém. Melquisedeque, que significa rei de justiça, era tanto o rei de Salém, possivelmente a Jerusalém primitiva, como sacerdote do Deus Altíssimo. Ele servia ao único Deus verdadeiro, assim como Abrão. Melquisedeque era cananeu e, portanto, como Jó, é um exemplo de um não-israelita, servo de Deus. Melquisedeque é um tipo ou figura da realeza e sacerdócio eterno de Jesus Cristo. No versículo 20, deu-lhe o dízimo de tudo. Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de todos os despojos que recebera, em gratidão pelo socorro e graça de Deus. Esta é a primeira vez que o ato de dar o dízimo é mencionado na Bíblia. Agora, no capítulo 15, trago o versículo 1. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Depois da batalha em que derrotou os reis, Abrão ficou preocupado e temeroso, pois isso Deus lhe deu numa visão a certeza de que ele mesmo era o escudo e o galardão de Abrão. Abrão, em resposta a essa palavra de consolo, relembrou a Deus que não tinha filhos e, portanto, nenhum herdeiro. Assim sendo, ele adotaria um dos seus servos para se tornar o seu herdeiro. Deus rejeitou a ideia e prometeu a Abrão que este seria pai de um filho com sua esposa estéril, Sarai, e teria uma descendência inumerável. Um fato incrível, e nisso está a grandeza de Abrão, é que ele teve fé em Deus, e essa fé em Deus que lhe foi imputada por justiça. No versículo 6, e creu, e foi-lhe imputado por justiça. Vamos entender esta pronúncia, este sentido, imputado por justiça. Pela primeira vez nas Escrituras, a fé e a justiça são mencionadas juntas. Primeiro, no Antigo Testamento, a fé tinha um duplo aspecto: confiança em ou dependência de, e lealdade ou fidelidade. O termo crer aqui significa perseverar confiando e crendo, e evidenciando isso mediante uma fidelidade
obediente. Era esse tipo de fé que Abrão tinha. Era um homem dedicado a Deus, sempre confiante, obediente e submisso. Segundo, Deus viu a fé sincera de Abrão, expressa naquela atitude, e lhe imputou por justiça. O termo justiça significa estar no relacionamento correto com Deus e com sua vontade. Além disso, Deus fez um concerto com Abrão, mediante o qual Deus tornou-se o seu escudo e galardão. Abrão ia ter muitos descendentes e também a promessa da terra. Terceiro, no novo concerto, a bênção de Deus e o relacionamento certo com Ele também são concedidos mediante a fé. Aqui está uma verdade fundamental do Novo Testamento. Abrão é, pois, o pai de todos os que creem. No versículo 13, em terra que não é sua. Deus disse a Abrão que seus descendentes seguiriam para o Egito e seriam oprimidos por 4 séculos. Uma cifra arredondada dos 430 anos que realmente foram passados ali. E por último, no versículo 18, fez o Senhor um concerto com Abrão. O relato de como efetuar um concerto está descrito nos versículos 9 a 17. Primeiro, consistia em sacrificar animais, cortá-los em metades, separar as metades e colocá-las em frente uma das outras. A seguir, as 2 pessoas que faziam o acordo caminhavam entre as 2 metades dos animais sacrificados, significando que as partes que não cumprissem com a promessa do concerto pereceriam exatamente como aqueles animais. Um forno de fumaça e uma tocha de fogo é a evidência da presença de Deus no concerto com Abrão. Segundo, note que, embora um concerto geralmente envolvesse responsabilidade para as 2 partes, neste caso, somente Deus passou entre os pedaços do animal. Foi Deus exclusivamente quem estabeleceu as promessas e as obrigações deste concerto. O papel de Abrão era apenas o de aceitá-las por fé obediente. No capítulo 16, destaca o versículo 2. O Senhor me tem impedido de gerar. Entre o povo da Mesopotâmia, o costume quando a esposa era estéril era deixar que a sua serva tivesse filhos com o esposo. Esses filhos eram considerados filhos legítimos daquela esposa. Primeiro, apesar de existir então esse costume, a tentativa de Abrão e Sarai de terem um filho através da união de Abrão com Agar não teve a aprovação de Deus. Segundo, o Novo Testamento fala do filho de Agar como sendo o produto do esforço humano, segundo a carne e não segundo o espírito. Segundo a carne equivale ao planejamento puramente carnal, humano e natural. Noutras palavras, nunca se deve tentar cumprir o propósito de Deus usando métodos que não são segundo o Espírito, mas esperando com paciência no Senhor e orando com fervor. Versículo 7. O anjo do Senhor. À medida que esta narrativa prossegue, torna-se claro que o anjo do Senhor é o próprio Deus falando com Agar. Versículo 11. Ismael. O nome Ismael significa Deus ouve, e significa que Deus viu o modo injusto de Abrão e Sarai tratarem a Agar, e que também agiu a respeito disso. Aquele nome dado antecipadamente foi um julgamento sobre Abrão, e revela que Deus abomina toda e qualquer injustiça entre os seus. Que Deus castigará quem cometer injustiça contra os fiéis da igreja. Não deixa dúvida no Novo Testamento. Encerro no versículo 12. Contra todos. Ismael, juntamente com os seus descendentes, seria um povo aguerrido, forte e corajoso. Sua disposição para a luta poderia ser usada na peleja espiritual, em favor de Deus ou contra Deus.
a escolha seria dele. Que o dia de hoje seja abençoado, apesar de estar longo o áudio, mas a explicativa, a narrativa, é para que a compreensão esteja clara no dia de hoje. Dedique a leitura, não deixe para amanhã o que você pode e realmente tem que estar no seu planejamento de hoje. Amém e graças a Deus.